Shalom, shalom, escolhido de Deus. Espero que vocês estejam bem, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, que a paz do Senhor seja sobre ela, que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus, seja grato ao Senhor, tenha um coração grato para que bênçãos venham sobre sua vida. Ninguém, tem bênçãos de Deus se é ingrato, se reclama daquilo que tem, fica murmurando. Ninguém consegue alcançar mais coisas. Para a gente ter mais, primeiro a gente tem que ser grato por aquilo que a gente já tem. Para que Deus nos prospere, para que Deus financeiramente, a gente tenha paz. É necessário gratidão, um coração grato por tudo que nós temos. Olha em volta, Você tem uma casa, tem uma cama para dormir. Então é uma misericórdia muito grande sobre as nossas vidas, uma graça poderosa. Então seja grato ao Senhor, sabe? Agradeça nos detalhes, que é importante. E Deus quer que a gente entenda que é Ele sobre as nossas vidas, Amém? Glória a Deus. Hoje o Espírito Santo me direcionou uma palavra, está lá em 2 Timóteo capítulo 3, do 1 ao 9, que fala sobre os últimos dias. Olha o que diz essa palavra. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos e desobedientes aos seus pais, e não terão respeito pela religião. Olha que palavra forte, Serão egoístas. Nossa, o egoísmo é uma coisa que a gente tem que lutar muito todos os dias. Eu era uma pessoa muito egoísta, pensava só no meu bem, no meu próprio, no que tá bom pra mim, e não no que tá bom pro outro. Era sempre eu, Então quando eu encontrei com a graça, então isso é uma coisa que eu tenho que lutar todos os dias, contra o meu egoísmo, em querer tudo pra mim. Não, Deus já quebra no meio e fala, reparta, dá. Então eu todos os dias lutando, contra o meu egoísmo. A gente tem que saber aquilo que nós somos. Quem nós somos? Será que a gente consegue fazer uma autoanálise e falar, cara, eu preciso lutar contra isso, porque Deus não gosta, sabe? O importante é a gente entender quem nós somos, enxergar, a nossa realidade, quem somos pessoas ruins, egoístas, avarentos, A gente fala, tal pessoa adulterou, tal pessoa não sei o quê. Mas a avareza, minha filha, é um dos piores que tem. Olha o que diz, amantes do dinheiro, Arrogantes, pessoas arrogantes, blasfemadoras, ingratas, precipitados, soberbos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. A cara, a aparência de piedoso, mas dentro não tem nada de piedade. Então a gente tem que ter discernimento sobre essas pessoas, ter vigilância, que tem pessoa que se dizem ser, mas não são nada. Só Deus conhece o coração, ruim, coração perverso, avarento, egoísta. E a gente acha que é de Deus. Não é de Deus essa pessoa. Não, ela é usada por Deus. Não, essa pessoa, cuidado. Não se enganem. Não se enganem com a capa. Pessoas que voz mansa, sorridente, força. A gente tem que saber a diferença. Pedir, revelação do Espírito Santo, direcionamento. Abre os meus olhos. As pessoas que estão ao meu redor. Pessoa avarenta. Olha o que diz. Refere-se a uma pessoa com apego excessivo a bens materiais e dinheiro, caracterizado pela ganância, mesquinhez e falta de generosidade, Só quer mais, quer, e não está satisfeito. Quanto mais quer, mais tem, mais quer, E busca, e se mata, e quer pisar em cima dos outros por causa disso, por causa da ganância,
de bens materiais, não, porque é meu. Misericórdia. A gente precisa de libertação sobre as nossas vidas, né? A gente tem que ser mais coração abençoador, para que a gente tenha mais, que a gente seja abençoado por Deus. E não ter um coração virado para avareza, para ganância de dinheiro. A gente tem que ajudar, a gente tem que dar, doar, ajudar. Tudo que a gente puder, tirar de nós para dar para os outros. Não é esperar ter mais. Não, eu não tenho quase nada, eu vou esperar ter mais, não. É dar o que você já tem. Olha pro seu lado aí. Dá o que você tem. Que daí Deus... Quantos tênis, roupa que você não usa? Ó, faz uma sacola, né? Para que entre o novo, o velho tem que sair. Fica guardando, amontoando para quê? Tem gente que precisa lá fora. A avareza é condenada como um pecado capital, sendo considerada idolatria. Porque o avarento coloca o dinheiro e as pessoas acima de Deus e o seu relacionamento com Ele. Misericórdia. Esse aqui é um dos piores. Eu acho que é um assim que eu... Nossa, eu perco assim minha paciência. Com pessoas assim. Olha, nem religioso perde tanto. É tão... Pessoas que perdem... Que eu consigo perder a paciência. Mas pessoa avarenta... Oh, meu Deus do céu. É difícil. Então, vamos entender. Se as pessoas colocam dinheiro e pessoa na frente de Deus e com o seu relacionamento com Ele, né? Pessoa que busca a religião, busca Deus para ter mais, para, sabe, revirando os bolsos de Jesus, né? Jesus de braços abertos, querendo abraçar, amar, a pessoa revirando os bolsos, querendo o que tem de bom. Ai, vou ofertar porque eu vou ter tanto, eu vou ter mais, eu vou ser próximo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo. Não para se curar, para tirar a amargura, para tirar a soberba, a vaidade, né? Mas para querer os bens materiais, a prosperidade e o dinheiro, revirando os bolsos de Jesus. Tem misericórdia. Que a gente hoje faça uma alta análise de nós mesmos, né? Será que estamos agradando o coração de Deus com as nossas atitudes? Né? Ingratidão é vista como uma falha moral e espiritual, um pecado que demonstra a falta de reconhecimento das bênçãos e favores recebidos de Deus ou a de outras pessoas. Pessoa ingrata, nossa, meu Deus do céu, tem tudo e tá reclamando, tá blasfemando contra Deus. Há uma graça de Deus sobre sua vida, um favor, não é merecido. Você não merece, mas há um propósito. Porque você é uma pessoa próxima, porque você é uma pessoa bem-sucedida, inteligente. Aí tem tudo, fala que conseguiu com a força do braço, porque é inteligente, estudou, tem misericórdia. A gente tem que reconhecer que tudo que vem de bom de nós, para nós, de bênçãos, é uma glória, é uma graça de Deus, é um favor, que é um favor merecido. A gente não merece, não. Mas Deus é misericordioso. Pessoas ingratas, você ajuda, você dá, você faz, se mata, depois no final fala que não ajudou em nada. Já você não fez nada por mim mesmo. É só Deus na vida de uma pessoa dessa. Misericórdia. Que a gente faça uma alta análise de nós e das pessoas que estão ao nosso redor. O Espírito Santo, ó, tira as escamas dos nossos olhos. Né? Pessoas vaidosas, orgulhosas. O orgulho é complicado. A gente quer, não quer pagar de pessoa simples, não quer, sabe, querendo crescer, não quer se humilhar, não quer pedir perdão. Né? Eu não vou falar, não errei, não falei nada. Jesus está vendo. Jesus está olhando. Vamos perdoar. Vamos parar de ser orgulhoso, pedir desculpa. Falar com as pessoas, falar o que sente. Sai de orgulho. Isso aí não leva a nada, não. Só a maldição. Só a maldição
vaidade, querendo se achar alguma coisa. A gente tem que começar a entender o evangelho de Cristo. Não é religiosidade, não. É de Cristo. Jesus era humilde. O maior exemplo de humildade. Será que a gente entende que a gente tem que ser como ele? Imagem e semelhança? E não querer ser arrogante, vaidoso e orgulhoso. Pessoa avarenta. Né? A gente tem que se parecer com Jesus. Tem que ter a essência. Lutar, ó, jejuar, implorar, se humilhar para Deus por misericórdia, libertação sobre as nossas vidas. Versículo 3, não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Meu Deus do céu. Não terão amor pelos outros, serão duros. Ai, hoje aconteceu um negócio que eu fiquei... Ai, meu Deus do céu. Eu fiquei incomodado, né? Tava esperando o Uber. Chegou um morador em situação de rua, falou que tava com fome, se eu tinha dinheiro. Eu falei, olha, acho que eu tinha o que, 14 reais na conta. Falei, dá pra me comprar um lanche aqui pra você no Mac. Você quer? Você quer? Não. Aí ele foi. Aí eu falei, vamos lá. Daí ele falou, não posso entrar. Segurança não deixa. Eu falei, gente do céu, só que a pessoa tá suja, não pode entrar. Nossa, já fiquei com... Ai. Aí ele foi comigo atrás, ele foi comigo, eu abri a porta, né? Aí o segurança falou, não, ele não pode entrar. Eu falei, mas eu vou comprar lanche pra ele, né? Ele falou, não, mas mesmo assim, entra lá, compra o lanche e traz aqui fora. Sendo que ele era cliente, porque eu ia comprar pra ele, ele ia comer. Ele não podia entrar. Nossa, aquilo... Eu fiquei, ai, Senhor, vê se pode. Não aguento, não. É difícil lidar com gente que acha que é alguma coisa, desfazendo das pessoas só porque não estão na mesma condição. É tudo pó, é tudo a mesma coisa. Pra Deus não muda. Mas a pessoa quer achar que é alguma coisa. Que Deus tenha misericórdia. Falei, ai, Senhor, misericórdia. Porque tem hora que é difícil, né? Tem hora que a gente quer falar algumas coisas, né? A gente tem que se controlar. Mas pensa, é fácil não. Sendo duro, a pessoa já tá em situação difícil, né? A gente não sabe por que ela tá naquela situação, qual dor ela carrega. E ainda ser tratado desse jeito. Então as pessoas não terão amor, sabe? Ser duro, você entendeu? É inimigo do bem. Calúnia, caluniando os outros, falando mal. Aquelas pessoas religiosas que falam, ai, tal pessoa tá desviada, olha a vida que leva, falando dos outros. Cuidado, né? Vigia com essas pessoas que caluniam os outros, calunia não sei quem, só ela é perfeita. Nossa, santa, né? Em vez da pessoa falar, nossa, eu preciso orar por que tá, né? Tá perdido o inimigo. Não, essa aí tá desviada, ó. A vida é cuidado com essas pessoas, né? Assim, a gente tem que ficar perto de pessoas que gostam de orar pelas pessoas. Tá vendo a situação difícil? Nossa, vamos orar por ela. Vamos jejuar. Isso que é cristão. Não abre a boca pra falar mal dos outros. A gente tem misericórdia, né? Pessoas incapazes de se controlarem. Aí já perde a linha. O inimigo já entra, já usa, ó. Tá na tribulação, né? Amaram mais os prazeres do que a Deus. Parecerão seguidores da religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Então a gente tem que entender. Tá seguindo a Jesus, mas tem que ter, ó, as ações. Não é só ir achar frequentador de culto é alguma coisa. Ai, porque eu vou no culto. Ai, porque eu não vou nesses lugares, não sou desviado. Cuidado com essas pessoas. Cuidado. É. A gente tem que ter amor, a gente tem que ter compaixão, a gente tem que ter misericórdia. Orar por essas pessoas, não ficar julgando, não. É.
Então a gente tem que ter vigilância. A gente tem que observar. Será que a pessoa tá agindo? Será que essa pessoa tem fé? Ou só fica falando de pecado dos outros? Não, porque tem que ter fé. Tem que agir, tem que ter ação. Isso é o verdadeiro evangelho. Agir. Olha o que diz sobre o significado de amar os prazeres do que a Deus. Refere-se a uma tendência humana de priorizar a busca por satisfação pessoal. Né? A pessoa vai na igreja para pegar um carro novo, uma casa, bênção, bênção, bênção atrás de bênção. Só aqui, ó, para si, né? E gratificações imediatas em detrimento da adoração e serviço a Deus. Essa priorização. Você vê, a pessoa quer ali a benção rápido. Não, porque eu tô indo na igreja, eu tô fazendo as coisas, né? Começa a comparar. Não, porque eu tô vindo na igreja, eu tô fazendo, eu tô servindo, aí com minha vida como tá. Olha, fulano, né? Tá prosperando, tá isso, nem na igreja vai, tá desviado. Cuidado com a comparação. Comparando. Achando que é assim, serve 2 meses, já tem que ter bênção, já tem que ter as coisas, vamos ter misericórdia. Passamos a vida inteira lutando pelos nossos próprios interesses. Serve a Deus, já quer os próprios interesses? A Bíblia fala, esquecendo os próprios interesses e procurando o interesse dos outros. Vamos parar de ficar pensando só em si mesmo. Essa priorização pode se manifestar de diversas formas, como foco excessivo em entretenimento, conforto material, vaidade ou outras formas de prazeres que acabam ocupando o lugar central que deveria ser Deus na vida de uma pessoa. Foco excessivo em entretenimento, conforto material. A pessoa só quer o conforto de si. Aí eu quero um carro, aí eu quero isso, eu quero roupa. E eu nem consigo mais eu falar assim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Porque, sei lá, eu falo, cara, o que eu tenho não é justo. Tem pessoas que estão em situações piores. Qualquer pessoa que eu vejo na rua, se eu tiver dinheiro, eu quero ajudar. E é assim, ó. Me sinto culpado, fico mal. Então é muito difícil lidar, assim, com as coisas. Porque eu falo, cara, se a gente não tem um pensamento assim, sabe, de ter compaixão pelo outro, ter a misericórdia. Será que nós temos Deus dentro de nós mesmos? A gente olha a pessoa necessitada, uma pessoa que precisa, e a gente não se compadece? Será que a gente tem Deus mesmo no coração? É só as trevas, hein? A gente tem que, ó, pedir misericórdia. Porque não é frequentar a igreja. Deus não quer frequentador de culto. Deus quer, ó, ação. Fazer pelos que precisam. É isso que Deus quer. Fiquem longe dessas pessoas, né, que negam a fé. Dizem com a boca, mas que o coração tá longe. Fiquem longe dessa gente. Né? Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecado, que são levadas por todo tipo de desejo. São mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. Meu Deus. A pessoa tá ali com a Bíblia, tá aí nos cultos, tá fazendo isso, fala disso, fala de Jesus, mas fé nenhuma. Lê a Bíblia, não pratica, lê a Bíblia, fala, ai, essa mensagem é para fulano, essa mensagem é para ciclano, nunca é para ela, sempre para os outros. Nossa, você viu que palavra era para tal pessoa, nunca é para ela, nunca é ela que precisa, é sempre os outros. Não, isso daí você precisa de libertação. Não, eu não. Né? Nada, ela não precisa de nada. É um orgulho, é uma coisa de não, eu faço certo. Sempre em busca de conhecimento, mas nunca chega na verdade, nunca chega na graça, nunca alcança o trono da graça. Né? Sempre com raiva,
caluniando os outros, xingando, buscando os próprios interesses, a vaidade. São esse tipo de mulheres aí. A mente fraca, né? Não busca ali, ó, libertação para si, quer falar mal dos outros. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, assim também esses homens são contra a verdade. A pessoa fica resistindo à verdade. Você vai falar uma palavra, a pessoa vai, contra, tenta maquiar. Sempre resistindo à verdade, mas não quer aceitar. Sabe? Não aceita. Não quer, não. Nem tudo dá. Só precisa de libertação. Não tem essa de nem tudo que tá na Bíblia dá pra fazer. Se tá aqui, é porque dá. Isso é pelo poder da graça, não tem força não, não tem capacidade. Mas se tá aqui, a gente tem que cumprir. Isso aqui é a palavra de Deus. Se a gente cumprir isso aqui, nascer de novo, a gente não entra no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Eles perderam o juízo e fracassaram na fé. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos. A pessoa não vai muito longe, né? Uma hora a máscara cai, a verdade cai. Não vai muito longe porque é tolo, pessoa tola, né? Então vamos ser sábios, praticar a palavra de Deus, né? Sair do meio, pessoas, né? Tem hora que a gente tem que dar uma afastada, pra gente prosseguir no nosso processo e nos entender. Pra não se misturar e ficar tudo misturado e não sabe mais. Né? Quando vê, a boca já falou coisa que não devia, coisa suja, né? E já passamos dessa fase. Então que a gente se afaste pra gente seguir nosso processo ali com Deus, se curando, se libertando, coisas que tem, ó, tirar, em nome de Jesus. Que a gente entenda essa palavra hoje, né? Pra gente fazer uma autoanálise de nós mesmos e das pessoas que estão ao nosso redor, que a gente tenha vigilância em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Que o Senhor venha cuidar de nós, meu Pai, traz paz para o nosso coração, nos liberta de toda avareza, vaidade, orgulho, soberba, ingratidão, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa nossos pecados. Que a gente seja praticantes da palavra de Deus. Que a gente tenha fé, em nome de Jesus. Que a gente nos liberte de toda a religiosidade. Em nome de Jesus, assim eu te peço e já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.